Olá, querido aluno! Meu nome é Bernardo Machado, sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e sou professor de Direito Previdenciário aqui no Aprova Concursos. Estou tendo o enorme prazer de ministrar essa aula de legislação social para o exame de suficiência do CFC, bacharel em Ciências Contábeis, nossa turma de intensivão. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito do sistema securitário com base no caput do artigo 94 do nosso texto maior, com base no caput do artigo 94 da Constituição Federal de 88. Então vamos estudar nessa aula específica o conceito de seguridade social. Antes disso, para nós entrarmos no conceito de sistema securitário, nós temos que estudar especificamente o capítulo 1 do título 8, porque o título 8, especificamente o capítulo 2, ele trata do sistema securitário, só que o capítulo 1 fala sobre a ordem social. Então o título 8, que fala sobre a ordem social, o capítulo 1 ele vem e fala o seguinte: a ordem social tem como base o primado do trabalho e tem dois objetivos básicos, que é a busca pelo estado do bem-estar social e a busca pela justiça social. Então a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivos o bem-estar e a justiça sociais. É o que preceitua o artigo 193 da Constituição Federal de 88. Então só para a gente resumir isso aí, tá aí no nosso slide exatamente o que está no artigo 193, vamos colocar isso aqui num quadro em branco, vamos falar um pouquinho sobre a ordem social, para aí sim nós conceituarmos o sistema securitário, né, conceituarmos o que é seguridade social com base no caput do artigo 194. Então a ordem social tem dois objetivos básicos. O primeiro deles, a busca pelo estado do bem-estar social, e o segundo objetivo da ordem social é a busca por uma justiça social. O nosso poder constituinte, ao determinar os objetivos da ordem social, determina que nós vivemos em um estado do bem-estar social, que é absolutamente diferente de um estado liberal. Se nós vivêssemos em um estado liberal, caberia ao Estado apenas organizar os seus poderes e garantir segurança aos seus cidadãos, nada além disso. Então, quando você vive em um estado liberal, o direito à saúde, correr atrás do direito à saúde, cabe ao próprio cidadão. Direito à educação cabe ao próprio cidadão. Direito à previdência cabe ao próprio cidadão. Então é ele quem vai ter que correr atrás desse direito, não tendo uma intervenção estatal para garantir direitos sociais mínimos, o que na verdade acontece no estado do bem-estar social. Então nós vivemos no estado do bem-estar social, que é o que preceitua o artigo 193 da Constituição. Nós temos um estado intervencionista, um estado onde tem uma intervenção para garantir direitos sociais mínimos para os seus cidadãos, como por exemplo saúde, como por exemplo educação, como por exemplo assistência social, como por exemplo previdência social. Então esse estado do bem-estar social, ele é pautado, ele pode ser inclusive resumido em uma única palavra, que é justamente a cooperação, que é justamente a solidariedade. Então a base de um estado do bem-estar social, o estado do bem-estar social se resume justamente no princípio da solidariedade. Então para nós chegarmos a um fim comum em relação a qualquer direito social que nós venhamos a pensar, nós temos que mencionar, nós temos que pensar na solidariedade. Vamos dar um caso prático, falando um pouquinho sobre saúde, que é um dos ramos do sistema securitário. Quando você vai ler a Constituição, lá especificamente na saúde, artigos 196 ao 200, o artigo 196 fala que a saúde ela tem uma política social e econômica diferenciada, cujo intuito é reduzir doenças e outros agravos. E aí, já que nós vivemos no estado do bem-estar social, onde você tem o Estado garantindo os direitos sociais mínimos, vamos tentar atingir essa política falando aqui do nosso país. Vamos imaginar um caso prático, paralisia infantil. Qual o índice de paralisia infantil aqui no país? Resposta: 0. Como é que nós atingimos a política da saúde cujo intuito é reduzir doença, talvez chegando ao índice 0 dessa doença? Primeiro, o governo faz a sua parte. Ele investe em estrutura, postos de saúde, hospitais, ele investe em mão de obra e ele investe em medicamentos. No caso da paralisia infantil, ele investe na aquisição de vacinas para disponibilizar nos postos de saúde. Só que não adianta o governo fazer isso se nós, papais e mamães, no período de campanha de vacinação, não viermos a levar os nossos filhos para serem vacinados. Para aí sim nós chegarmos a um fim comum, no caso da saúde, que é reduzir essa doença, talvez chegando ao índice 0. Então o caso da paralisia infantil é um exemplo perfeito, onde na verdade nós atingimos a política da saúde, cujo intuito é reduzir doença,
podendo chegar, inclusive, ao índice zero dessa doença. Então, o estado do bem-estar social, ele está pautado no princípio da cooperação, no princípio da solidariedade. Para nós chegarmos, então, ao fim comum, qualquer que seja o direito social, todos nós teremos que participar. O governo faz a parte dele e os cidadãos, né, a sociedade como um todo, também tem que fazer a sua parte. O outro objetivo da ordem social é a busca pela justiça social. Então esse objetivo está intrinsecamente ligado com objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que estão previstos no artigo 3º do nosso texto maior, porque ela diz: são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. É a busca pela justiça social. Então, a justiça social nada mais é do que uma diretriz para os nossos governantes no intuito de uma distribuição de riqueza nacional. Perfeito? Já que nós vivemos em um estado do bem-estar social, cuja base desse estado é a solidariedade, é um estado pautado na solidariedade, o capítulo 2 do nosso título 8, que é o título da ordem social, ele vem conceituar o que é o sistema securitário. Então, o caput do artigo 194 da Constituição conceitua o sistema securitário, conceitua a Seguridade Social, determinando o seguinte: Seguridade Social é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e de toda a sociedade, visando garantir direitos em relação a 3 ramos. São eles saúde, assistência social e previdência social. Então o sistema securitário ele contempla 3 ramos. São eles saúde, assistência social e previdência social. Então vamos só no nosso slide para a gente ler exatamente o que eu falei. Caput do artigo 194 da Constituição, onde nós temos o conceito lá na Constituição do sistema securitário, onde o Poder Constituinte fala que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, previdência e assistência. Vamos lá. Mais uma vez, vamos entender o conceito de sistema securitário e, mais uma vez, nós vamos relembrar que nós vivemos em um estado do bem-estar social. Se nós vivemos no estado do bem-estar social, o estado do bem-estar social está pautado no princípio da solidariedade. E não poderia ser diferente, portanto, que o conceito de sistema securitário determinasse que tem que ser um conjunto integrado de ações, ou seja, poder público tem que fazer a sua parte e o governo, os cidadãos, melhor dizendo, a sociedade como um todo, também é obrigada a fazer a sua parte. Deixa eu dar um outro exemplo, mais uma vez, utilizando um dos ramos do sistema, que é justamente a saúde. Aqui no Rio de Janeiro, principalmente na época do verão, nós temos praticamente todo verão surto endêmico em relação à dengue. Por que isso? Não adianta nada o governo, durante o ano inteiro, fazer campanhas publicitárias, utilizar agentes comunitários de saúde, indo de porta em porta, tentando conscientizar a sociedade, o governo investindo em medicamentos, o famoso fumacê, que fica passando pelas ruas para matar os mosquitos, se nós, cidadãos, não fizermos a nossa parte. Não adianta o governo fazer isso tudo se nós continuamos a deixar aquela planta com água parada, ou aquele pneu lá na garagem com a água parada. Para nós chegarmos a um fim comum, tentando pelo menos erradicar essa doença, nós temos que, na verdade, trabalhar em conjunto, ou seja, é um conjunto integrado de ações. O governo tem que fazer a sua parte, mas nós, como sociedade, também temos que fazer a nossa parte. Por isso que o sistema securitário, que na verdade nada mais é do que um dos ramos que faz parte, o sistema securitário, de um estado do bem-estar social, né, que é o objetivo da ordem social, o sistema securitário tem que ser conceituado como um conjunto integrado de ações, iniciativa tanto dos poderes públicos quanto da sociedade, para garantir direitos em relação à saúde, assistência e previdência. Esses 3 ramos, nós temos alguns artigos da Constituição que tratam desses ramos. Vamos lá para o nosso slide, onde o artigo 196 ao 200 são os artigos que tratam da saúde, um dos ramos do sistema. Os artigos 203 e 204, eles tratam de assistência social, enquanto que os artigos 201 e 202, eles tratam da nossa famosa previdência social. Só uma ressalva aqui, que o artigo 201, ele trata de regras aplicáveis ao regime geral de previdência. O artigo 202 trata de regras aplicáveis à previdência complementar.
Regras aplicáveis a regime próprio de previdência, que é o regime que vai contemplar os servidores públicos efetivos, que são aqueles que passaram no concurso público de provas ou de provas de títulos, além dos militares. As regras aplicáveis a regime próprio de previdência, elas estão previstas no artigo 40 da Constituição Federal de 88. Então, regime próprio, artigo 40 da Constituição Federal. Então, esse artigo que nós estamos falando aqui, o 201, fala de regime geral de previdência social, que é o regime dos trabalhadores da iniciativa privada. E o 202, ele trata de previdência complementar. Fundamental que você que está aí na sua casa, que você leia esses artigos. Saúde, artigos 196 ao 200 do texto maior, assistência social, artigos 203 e 204, e previdência social, artigos 201 e 202 do nosso texto maior. Perfeito? Mera introdução, conceituamos o sistema securitário. Querido aluno, espero que você tenha gostado dessa nossa aula, bons estudos e um forte abraço.